Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Nesse pré-natal, sejam bem-vindos. Matheus Santos. Fala Will, fala Douglas, fala nosso ouvinte aí, muito obrigado pela sua audiência. E é isso aí, chegamos ao final do ano aí, épocas de festas e tentar deixar o clima um pouco mais alegre, né? Porque esse ano não foi muito bom. Clima natalino, né, meu filho? Clima natalino. Clima mais leve. O clima mais leve. O clima tão leve quanto o elefante branco, né? Douglas. Com certeza, com certeza. É isso aí, rapaziada. Eu quero desejar aí logo mais um bom Natal a todos. Sério que você tá queimando a tua despedida, maluco? Sério mesmo? Não, eu quero desejar boas De festas cara, né? aí pro Deseja agora e pessoal, depois deseja também, entendi. as boas festas pro pessoal aí e tudo mais. Então, boas festas de finais de ano também. Mas no final a gente vai fazer uma boa despedida aí. Se falou agora, não fala no final, né? Não, agora já queimou, maluco. Não esquece. Vou virar Agora mesa, não fala mais. Vamos virar mesa, senhores? Bora lá. Vambora. Senhores, notícia do UOL. Tá? Economia.uol.com.br, tá bom, senhores? O link vai estar aqui embaixo na postagem. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando a gente pelo Spotify, procure o link nas nossas redes sociais, vai ser o último link, tá bom? Esse programa aqui vai sair antes do Natal. Então, vai estar bem pertinho, vai dar bem pertinho pra gente. Com o fim do auxílio emergencial, desigualdade pode voltar aos anos 80. Eu vou ler 4 parágrafos que eu acho bem pertinentes, tá? O fim do auxílio emergencial pode levar a desigualdade no país de volta ao patamar dos anos 80. O índice de pobreza, situação de quem recebe até um terço de salário mínimo, caiu de 18,7 para 11, ou seja, por conta do auxílio emergencial, tá? Sem os benefícios pagos pelo governo federal, esse indicador pode disparar e alcançar 24%, ou seja, quase um quarto de toda a população, nos cálculos do sociólogo Rogério Barbosa, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Eu tenho um pouco de receio, né? Nem ressalva, mas receio por causa desse tipo de pesquisa, mas ok. Com o auxílio emergencial e o benefício pago para quem teve o salário reduzido ou o contrato suspenso, a renda média da população brasileira foi de 1.321 em setembro, quando já houve flexibilização do isolamento social e retorno das pessoas às atividades. Sem a ajuda do governo, seria 1.187. Entre os 40% mais pobres, a renda aumentou, recuperando uma perda observada desde 2014, ou seja, não é de agora. Ou seja, as pessoas não saíram efetivamente da pobreza, mas experimentaram uma situação que não era observada há pelo menos 6 anos. Vamos lá, gente. Fala-se muito acerca do fim do auxílio emergencial por conta do corona, mas uma hora ele vai acabar, tá? Uma hora ele vai acabar, isso é iminente. E já se levanta alguns aspectos aí. Antes eu queria que os economistas fizessem considerações iniciais acerca desse fim sucinto. Sejam sucintos, porque eu tenho 4 perguntas para vocês acerca disso, tá? Mas, Matheus, o que você acha, cara, acerca dessa previsão aí, que para mim parece um pouco mais de futurologia do que qualquer outra coisa? Não, obviamente, não questionando a capacidade da pessoa, mas me parece um pouco de futurologia, tá? O que você pensa acerca disso aí? Então, Will, é que normalmente, até entendo o que você falou, eu também acho que futurologia, ou às vezes até lida com alguma situação extrema que não é o que provavelmente vai acontecer. Ele vai sempre Então, pro mais pessimista, né? Pro mais pessimista, né? E às vezes nem é o cara que fez a pesquisa, às vezes é a reportagem que pega um estudo e pega, ó, esse é o cenário que vai acontecer 0,01% de probabilidade. Então ele vai lá e coloca, ó, isso pode acontecer. Mas eu acredito assim, o auxílio emergencial, ele surgiu
porque a gente teve uma parada na atividade econômica, todo mundo ficou em casa, e muita gente que tinha emprego informal, muita gente que tinha o próprio negócio, que era microempreendedor, MEI também, principalmente, não pôde exercer sua atividade e teve no auxílio emergencial um porto seguro ali, um dinheiro para poder realmente sobreviver, comprar comida. Esse era o grande objetivo. E se sustentar. Então, assim, eu acredito que em 2021, com a retomada da atividade econômica, eu acredito que grande parte dessas pessoas que receberam auxílio emergencial vão poder voltar a executar suas atividades. Não na sua totalidade, mas a grande parte. A gente teve uma queda de riqueza no Brasil, isso é óbvio, e isso aconteceu principalmente porque a gente teve a crise do coronavírus e teve que parar, não teve outro jeito. Então, para a gente recuperar, ainda vai ter aquele crescimento em V, mas para a gente retomar e ser uma nação rica, isso ainda vai levar tempo. Agora, eu acredito assim, o governo brasileiro não tem mais condições de sustentar e de pagar um auxílio emergencial por mais 6 meses do jeito que está acontecendo hoje. Então, o Estado brasileiro também está quebrado e as pessoas precisam entender isso. Então, a recuperação da atividade econômica ela vai vir do restabelecimento do normal, que pode vir com a vacinação em massa, que eu acredito que se a gente tiver uma vacina aprovada pela Anvisa e que seja confiável e tudo, eu acho que as pessoas precisam se vacinar porque a gente precisa voltar à normalidade o mais rápido possível. E o ministro Paulo Guedes conta com isso, né? Isso é um dos pontos para voltar à normalidade, a vacinação em massa. E também a gente acredita que voltando à normalidade, passado este ponto, grande parte das pessoas que receberam auxílio emergencial vão voltar à atividade econômica com o tempo. Isso é natural, porque muita gente era microempreendedor e tal e teve que parar. Então eu acredito que isso vai acontecer. E também a gente precisa contar com o governo fazendo o que ele tem que fazer, que é avançar com as reformas. Isso precisa acontecer o mais rápido possível. Então, avançar com as reformas, avançar com essa política de reduzir o Estado, de entender que o Estado não vai gerar riqueza, quem vai gerar riqueza é o mercado. As pessoas precisam entender isso. Então, partindo desse pressuposto, 2021 vai ser um ano bom. Agora a gente precisa ver quando que a gente vai voltar ao normal, né? Isso que é o problema. A coisa de ao vivo, né? Eu tava com esse negócio levantado e ninguém me ouve. Douglas, o que você pensa acerca dessa questão do término do auxílio emergencial e muitas pessoas vão ficar à deriva, né? A verdade é essa. Mas também a gente tem, por outro lado, a questão que o governo já não aguenta mais. Bom, eu acredito que o assistencialismo não pode ser o caminho para a sociedade, para uma boa sociedade. O assistencialismo não pode se perpetuar. Ela pode sim vir para auxiliar e complementar, embora em algum momento ela tenha que sim ser de forma extinta, né, do projeto econômico. Então, assim, diante das perspectivas que nós vemos observando da economia, para a reforma da Previdência, tudo que iria ser poupado foi gasto com a pandemia, justamente na criação aí do auxílio emergencial. Diante disso, os recursos que nós temos disponíveis e as contas públicas também, até porque a gente vai ver agora, salvo engano, em fevereiro ou março, vai vir as contas para serem quitadas, né? Esse é um grande problema para o país não quebrar. O governo tem que arcar com esse, que já foi prolongado, né? Foi ao final deste ano, agora, novembro, dezembro, mas foi prolongado aí agora para fevereiro ou março. Então, diante mais, não tem como, infelizmente, querendo ou não, tem que ser assim. Eu concordo muito com a questão do Paulo Guedes de estar assim, equiparando outras medidas socioeconômicas assim, para extinguir esse serviço, mas também para complementar de uma outra forma. Eu acredito que dessa forma, a ser complementar, justamente na questão das reformas que tem que ser feita da economia brasileira, né? Como a gente já vem citando já aqui um bom tempo, a reforma
estruturais, entendeu? Reforma política, administrativa, tributárias, privatização das empresas públicas brasileiras, fazendo concessões também, abrindo o mercado de uma forma geral, entendeu? Deixar as empresas, os agentes econômicos que querem atuar no país. Então, somente assim que vai poder gerar algum ganho aí para a sociedade e salvaguardar aquelas pessoas que precisam, necessitam, que acredito que é a melhor forma que o governo possa fazer é não atrapalhar aqueles que querem produzir no seu país, entendeu? Assim facilitando o emprego, gerar renda, gerar riqueza, gerar produtividade para o país. Não adianta você ficar naquele mundo fantástico de acreditar que o governo tem que ficar te dando de uma forma perpétua, vai te, de alguma forma, fazer que você consiga ter um crescimento aí de forma consistente, exponencial e com êxito. Não é dessa forma, entendeu? Você tem que entender que você tem que produzir, entendeu? Você tem que poupar, tem que investir, tem que aplicar seu dinheiro, fazer de uma forma que ele possa render melhor os seus ganhos, entendeu? Então, eu acredito que é desse princípio que a gente tem que partir, assim, para a gente poder melhorar aí o nosso país e essas pessoas voltar ao seu novo normal, né? Voltar a ter seu emprego de volta, ter seu trabalho de volta, ter sua renda de volta e assim seguir suas vidas. Então, eu acredito que é por aí, é por esse caminho. Cara, o que eu acho interessante, cara, é que antes de eu fazer a primeira pergunta, vocês já responderam a primeira pergunta que eu ia fazer, que quais são as manobras que o governo pode fazer. E, cara, as manobras que o governo pode fazer é simplesmente sair do pé de quem tá trabalhando. A verdade é essa. Fazer a tua parte, trabalhar, maluco, fazer a tua parte. Sim, Agora, com certeza. deixar sair do cangote do empresário, sair do cangote do empreendedor, sair do pescoço de quem produz, de quem faz, de quem trabalha de verdade nesse país. Ok. Agora, quais manobras algo que talvez seja um pouco mais técnico. Quais manobras o Banco Central pode colocar em prática, cara? Então, Will, eu acredito assim que o Banco Central ele teve um grande desempenho em 2020. Acredito que ele agiu no momento que ele deveria agir. Foi que nem a gente estava falando sobre a teoria quantitativa da moeda, e quando você tem uma crise, você tem deterioração da base monetária, você pode ter uma política monetária um pouco mais expansiva para poder manter a atividade econômica. Agora, sim, eu acredito que para o Banco Central, em 2021, ele tem que manter a sua política. Eu acredito que, de certa forma, uma política de crédito para alguns microempreendedores possa ser um diferencial, mas também não é a solução. Acredito que o Banco Central tem que continuar agindo de forma independente. É claro que eu vi pelas atas do cupom, a gente sabe que a taxa Selic é 2%, ela vai se manter a 2021, mas ela deve subir a 3% a 2022. Então, isso faz com que o Brasil ainda mantenha uma política monetária expansionista, que seria para realmente aquecer a atividade econômica. Então, eu acho que, em relação ao Banco Central, não há muitas ações que possam ser feitas, a não ser aquilo que eles já estão fazendo, que é realmente você manter as metas de inflação, as projeções de inflação do IPCA, elas estão 2021 vai seguir abaixo da meta e 2022 vai entrar na meta. Então, o Banco Central está sempre acompanhando isso. Ele tem o objetivo dele é cumprir as metas de inflação. Ele tem os instrumentos de política monetária para poder manter a inflação dentro da meta. E eu acredito que ele se resume a isso. Eu acho que qualquer outro tipo de política que vá de encontro, então, por exemplo, se em 2021 a gente tiver uma alta de inflação acima da meta e o Banco Central, de alguma forma, manter uma política monetária expansionista, ele vai estar agindo de forma errada. Então, ele tem que manter o que ele fez em 2021. Eu acredito que eu até entendo que as pessoas estejam com medo, realmente.
a gente sabe que 2021 não vai ser um passe de mágica. Então, se voltar ao normal, quem está recebendo auxílio e deixar de receber auxílio, pode ter essa dificuldade de realmente retornar à atividade econômica e tal. É muito complicado. Muita gente pode ficar desempregada. Mas eu acredito que o Estado ele tem seus programas de transferência de renda, principalmente para quem já é mais pobre. Então, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. O que elas precisam entender é que, em relação ao Banco Central, ele tem que continuar perseguindo a inflação e regulando o mercado financeiro desta forma. Não vai ser dele que vai surgir a solução para a crise econômica que a gente está vivendo hoje. Com certeza, cara. É o famoso se não fizer. Se você não fizer nada, só manter o que você fez, já não vai dar merda. É basicamente isso, entendeu? Entendi. Muito boa, cara. Muito boa sua explanação. Douglas, cara, qual que é o comportamento que o governo deve ter, cara? Por quê? A gente teve muito aquela questão do de muito, alguns governantes pensarem só na parte humanitária e outros governantes pensarem só na parte econômica. Para você, cara, qual que é o que o governo tem que fazer, sabe? Porque essa é uma discussão puramente humanitária, aí você ignora a parte econômica que é o resto do Brasil que está trabalhando. E tem gente que não parou, tem gente que está produzindo riqueza, tem gente que continua ralando, tem gente que está indo para a rua, tem gente que está se arriscando. E também a gente não pode ignorar a questão da economia, que é o que permeia, porque se a gente deixar a peteca cair, cara, o estrago pode ser tão ruim quanto até maior, né, cara? O que você pensa acerca disso, velho? Então, cara, dentro da teoria econômica, é, tem muito aquilo que a gente chama do ponto de equilíbrio, onde a gente consegue encontrar o ponto ótimo do produto, por exemplo. Então, quando a gente entra num momento desse, é por aí que a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio, onde a gente consiga ter uma economia de bem-estar social, como também uma economia de estar social econômico. Não adianta a gente simplesmente ver por um lado e esquecer o outro. Então, e vice-versa. Então, quando a gente acha esse ponto de equilíbrio na questão humanitária, né, aquela questão social de poder estar ali auxiliando, ajudando, amparando aquelas pessoas que de fato perderam as suas economias, perderam o seu emprego, enfim. E também a gente não utilizar recursos para a gente poder esfacelar a economia, acabar, deteriorar toda a economia de um país. Não é dessa forma que a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, é por isso que eu citei logo no início a questão de as contas públicas já não estão muito boas, já não está aderente com o mercado. Então, você precisa sanar essas contas, precisa encontrar um equilíbrio para você quitar as suas contas que já chegaram de fato, que foram de décadas, vencem agora, né? E outras partes já venceram. Tanto é que agora o Congresso acabou de autorizar aí para sanar parte da dívida internacional, cento e poucos milhões, né? De 300 milhões, algo semelhante assim. Então, quando a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio. Então, não adianta, foi até como o Matheus falou, sobre essa questão da gente encontrar esse caminho. Então, não tem muito o que ser dito. É justamente isso, é você poder ajudar a sua economia de forma saudável, tanto as contas públicas, quanto também não esquecer daquelas pessoas que são mais necessitadas, mais carentes da tua economia. Porque não é interessante o país ter uma onda de desempregados, até porque ela não vai estar arrecadando também com essas pessoas, entendeu? Enfim, então encontrar esse ponto ótimo aí, onde que você consegue
alcançar o maior público-alvo aí das pessoas que estão desamparadas no momento ali, como também você não esquecer da parte fiscal, porque senão aí a inflação, é desemprego, é juros altos e tudo mais. Mas, assim, dada a previsão aí que nós vemos observando aí pelos indicadores, até o Matheus acabou de citar, que é a projeção aí pela Focus, né, que é a administradora do Banco Central, prevê aí a taxa de juros aí a 3% ano que vem, 3 pontos bases aí, a inflação também um pouco, se bem que assim pelos agregados monetários a gente já vê uma certa pressão aí dos ativos aí, o GPM, GPDI, IPCA já passou dos 4 pontos aí base, mas acredito sim que é por essa questão da questão dos déficits brasileiros aí que vem com as contas que já estão, porque umas já estão para vencer, né? Outras já venceram aí, que já vem tentando quitar de alguma forma. Que ano que vem também vai vir a outra, como disse, lá para fevereiro, março, mas também das reformas que precisam ser feitas, ou seja, você precisa mudar o perfil da sua dívida, entendeu? Como a gente citou aí, já está batendo a casa dos 90% aí em relação ao PIB, chegando a casa dos 100%, então a gente precisa alterar esse perfil da nossa dívida. Como é que a gente consegue dessa forma? É através das reformas estruturais, através da facilitação da geração de renda, emprego do país, entendeu? Deixando as pessoas poder facilitar, que as pessoas possam empreender melhor, entendeu? Então, partindo dessa ideia, desse princípio, o auxílio emergencial também ele veio bom, tanto é que eu vi diversos casos aí, vários cases aí que pessoas aproveitaram desse auxílio para poder empreender, arriscar, conseguiram montar empresas que dá através. Então, assim, a gente vê que pessoas aquilo, né? Eu costumo dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade trabalhadora, não é não é uma sociedade que se vitimiza, apesar da gente ver bastante essas questões aí. Alguns casos são sérios mesmo, que de fato isso é algo que triste. que tentam colocar, né, cara? Que tentam colocar Justamente. a sociedade como isso, para a sociedade, para as pessoas ficarem dependentes do Estado e o Estado ter poder sobre elas. A sensação que eu tenho é essa. É justamente isso. Tem muitas questões por trás disso tudo, uma carga de ideologia, enfim, engenharia social. Então, enfim, isso aí é uma pauta para um outro episódio. Então, assim, a sociedade brasileira é trabalhadora, é uma sociedade que se arrisca bastante. Todos os dias a sociedade levanta às 5 horas da manhã para poder correr atrás dos seus ganhos, poder sustentar suas famílias e tudo mais. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não necessita de um Estado para facilitar nossas vidas. Na verdade, ele, em grande parte, em grande maioria, ele acaba nos prejudicando bastante. Claro que tem muitas pessoas, infelizmente, em situações aí de muito ruins, difíceis, de fato, que de fato precisa assim de ajuda, precisa de um amparo. Mas, no modo geral, através do seu esforço, sua vontade de querer sair dessa sua vida de calamidade para algo melhor. Então é basicamente isso. Tá no mudo, Will. Olha isso, cara. Eu não vou nem falar, não vou nem comentar, porque é a É segunda vez que eu normal, faço normal. isso. No mesmo episódio eu não tô nem bebendo, olha isso. Mas, olha que loucura. A gente está acostumado, pelo menos o brasileiro está acostumado a ter o Estado-mãe já há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Desde Getúlio Vargas a gente tem um Estado-mãe. E esse Estado-mãe é o Estado que cuida do seu dinheiro com FGTS, com Fundo de Garantia. É o Estado que cuida o que você tem que fazer, o que você tem que aprender. Pode parecer que eu estou fazendo um discurso aqui anarquista, mas a ideia não é essa. A ideia é que o Estado saia da jugular de quem trabalha, de quem faz e de quem bota o país para frente, sabe? Porque o papel do Estado
não é ser mãe. O papel do Estado é te dar o suporte para que você consiga ascender. Eu Bom, a consigo. teoria é essa, né, Will? Sim, Infelizmente, cara, sim. Aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente não tem isso. infelizmente a gente, assim, muita gente julga como a sociedade a grande culpada disso. Eu não vejo dessa forma. Sim, Porque, infelizmente, como disse, tem muitas pessoas que, infelizmente, precisam-se de ajuda, necessitam-se de ajuda, vivem em uma situação de vulnerabilidade, miserabilidade também, e que aí tu ouve uma pessoa, não precisa de um Estado para que eu possa me ascender. Justamente soa até estranho a pessoa ouvir isso onde que ela vive de uma situação tão difícil. Então, mas quando a gente para observar as posições, muitas vezes, do Estado, quando ele vê o papel que ele emprega de fato, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando e auxiliando, a gente acaba observando isso. Então, a questão aqui é justamente poder causar essa reflexão para você, ouvinte. Não precisa acreditar em nenhum de nós três aqui, mas basta você poder assim observar de uma forma assim, infelizmente é muito difícil porque diversas vezes a gente é bombardeado de informações em esse trade-off. Enfim, todo momento a gente recebe algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo. Então, quando a gente acaba observando um dado assunto, um dado tema, a gente acaba tendo opinião sobre aquele logotipo já politizado, polarizado, de alguma forma já equivocado. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai analisar a teoria econômica, a gente entende como é que ela é feita em toda a sua estrutura, mas a gente tem que analisar como ela é. Não adianta a gente olhar a economia que a gente está vivendo hoje e citar, pô, não é assim, é assim. Não existe. A teoria econômica vai nos dizer, vai nos passar com base em todo o seu conteúdo que é rico, entendeu? E dali a gente poder observar e tentar empregar na economia atual. Assim como é feito também a ciência política. Não adianta a gente discutir ela como ela deveria ser, como poderia ser, mas discutir como ela é. E daí a gente tentar moldar, modular e tentar melhorar. É dessa forma. Então, é basicamente isso. cara, eu acho que o papel do Estado, me corrijam se eu estiver errado, mas o papel do Estado nessa situação toda tem que ser de fazer o seu papel, vamos botar, mesmo sendo redundante, eu vou usar dessa forma. O papel do Estado é fazer o seu papel e deixar a pessoa produzir riqueza. Porque, como o Douglas falou, não é interessante para ninguém, principalmente para o Estado, que haja a quantidade absurda de desempregados, ao contrário do que pensam, do que falam, de como agem. Mas, Matheus, para a gente arrematar, na sua cabeça, qual que tem que ser o papel do Estado, cara? Então o papel do Estado ele tem que ser, economicamente falando, ele tem que ser de apenas resguardar os direitos à propriedade privada, ele precisa ser o que a gente chama de Estado mínimo, né? E deixar grande parte das atividades econômicas na mão do mercado. Agora a questão é o seguinte, a gente tá falando, eu ouvi vocês falando, eu lembrei do que a gente chama da teoria keynesiana, né? Então, grande parte do que a gente viveu na década de 30, a partir da década de 30 até a década de 70, 80, foi um forte keynesianismo. Então, muitos economistas acreditam que o papel do Estado, principalmente em momentos de crise, é ter um aumento uma política fiscal expansionista, ter um aumento do gasto público, porque eles acreditam que isso vai aumentar o PIB, que vai gerar a economia. Essa que é a grande divergência no pensamento econômico. E eles estão errados, porque, por exemplo, se a gente pegar o Brasil hoje, a gente não pode aplicar a mesma política econômica que nos deixou aqui, no buraco. Fica meio complicado. Está aumentando ainda mais a dívida. Então o Brasil não tem mais dinheiro, não tem mais para onde correr. Então, acredito que o papel do Estado seja ele ser um Estado mínimo, ele focar naquelas atividades, naquelas poucas atividades onde o mercado ele não vá
trabalhar, não tem interesse por uma série de aspectos econômicos, e sim, deixar que o empreendedorismo e deixar que o mercado gere riqueza para a sociedade. É isso que faz o país crescer. Não adianta a gente pensar que o Estado vai gerar riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o mercado. Isso já está batido já. Então, eu acredito que esse seja o papel do Estado, nada mais. Cara, que com o fim do auxílio emergencial a gente espere que as coisas se retomem, né, cara? Infelizmente vão haver pessoas que não vão conseguir se reerguer de começo. Vão haver pessoas que não vão querer se reerguer, porque por acreditarem que o Estado-mãe tem que estar os amparando ad eternum, o que é um problema. E vão haver pessoas, cara, que vão estar na correria, vão correr atrás, vão fazer, vão acontecer. Como do exemplo que o Douglas deu aí, cara, que pra mim, cara, é o exemplo crucial. O cara chegou, pegou aquele dinheiro, empreendeu e se pá, o cara cancelou o auxílio. Se pá, o cara cancelou o auxílio e fala assim, cara, não preciso mais, já tô empreendendo aqui, já tô ganhando o meu, tô ganhando o dobro, o triplo do auxílio emergencial, que fique para quem precisa. Porque por mais que o brasileiro, infelizmente, para muitos lugares, tenham a fama de serem desonestos, a grande maioria da massa dos brasileiros não é. Não é. É um monte de trabalhador, um monte de gente que corre atrás, um monte de gente que faz o seu corre diário. Como o Doga falou, pega trem 5 horas da manhã, e, vê o filho dormindo, chega em casa 11, meia-noite e o filho já está dormindo, não vê a criança. Por quê? Porque está correndo atrás do seu. Está correndo atrás do seu. Então, eu acho que e cara, para fechar, uma visão que eu tive foi, acho que se não me engano, foi o Flávio Augusto que falou isso. O Brasil é um país de empreendedores, porque a dificuldade os obriga a fazer isso. Então, que com o fim do auxílio, a economia possa ser erguida, possa ser retomada, claro, com a questão da vacinação e por aí vai, porque um monte de coisa orbita em torno daquilo. Mas que. Ô Will, Fala aí. só para pontuar, a sociedade brasileira é tão empreendedora que 70% da economia brasileira vem de pequenas e médias empresas. Olha aí. E não vem daquelas grandes empresas, corporações, corporadoras, enfim. Vem de pequenas e médias empresas. Então, não tem um porquê você dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade que se vitimiza, que não é trabalhadora. Pelo contrário, é uma sociedade que rala, sim, rala bastante, trabalha bastante, dia e noite, de segunda a segunda, muitas vezes, e que não tem o porquê acharmos que é uma sociedade que queira ser dependente do Estado ou de qualquer outro meio. Então, eu acho que as pessoas têm que continuar a persistir, sim, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus propósitos, de que é possível, sim, almejar o crescimento econômico próprio, sim, construir um patrimônio, mas para isso, sim, o Estado tem que deixar de ser mais paternalista, a sociedade também tem que deixar de ser paternalista, acreditar mais no seu potencial, arriscar mais, acreditar mais. Então, é assim que a gente vai conseguir esse êxito aí do Brasil empreendedor, né? Já pensou em ser coaching, cara? Só para saber assim. Já pensou em ser coaching? Ah, excelente. Com essa fala do Douglas aqui, essa fala de. Vamos terminar lá em cima. Vamos virar a mesa, senhores? Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando mais um Conecta Economia, esse programa antes do Natal. Antes de eu dar os avisos, eu quero agradecer ao Douglas. Douglas, muito obrigado, meu brother. Eu quero agradecer a você, o Will, Matheus, nosso ouvinte. Mais uma vez eu quero desejar boas festas aí de final de ano, Natal. Seja um Natal abençoado para todos nós, apesar de todas essas questões que a gente vem vivendo hoje no nosso Brasil e no nosso mundo. Mas eu acredito sim que vai melhorar, acredito sim que as coisas vão se acalmar, vai entrar em uma nova normalidade e que boas festas de final de ano também.
e que o Conecta é isso. Nós estamos aqui justamente para poder passar essas informações, esse conteúdo para você, que você continue conosco. Falou, Douglas. Muito obrigado. Matheus, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Queria desejar um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para o Will, Feliz Natal para o Douglas, Feliz Natal para os nossos ouvintes. Umas boas festas aí, que todo mundo possa curtir o Natal aí do jeito que der, né? E que um 2001 seja bem melhor pra gente, né? 2020 foi meio casca grossa, mas isso aí, acho que saímos mais fortes, Muito bom, cara. Pessoal, seguinte, antes de eu encerrar, eu quero deixar 2 recadinhos aqui, tá? Vamos ter mais esse programa que vai sair dia 20 e vamos ter mais um programa que vai sair no sábado subsequente, que vai sair no dia 26, tá bom? E aí o Conecta só retorna dia 16 de janeiro. Vamos tirar um recessozinho aí, um recesso branco para descansar, para poder reerguer as energias. Muita coisa planejada para o ano que vem, muita coisa boa. Já adianto uma coisa aqui, entrevistas. Teremos empreendedores aqui que vão contar a sua história para inspirar, para ensinar. E, cara, vai ser praticamente um curso gratuito de empreendedorismo que a gente vai estar fazendo aqui, tá bom? Outro aviso, essa semana eu participei do Resistência Podcast, um podcast sobre vida cristã sem religiosidade. Vai estar aqui no post também o link para eles, com o meu amigo Rodrigo Oliveira. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de sempre estar com vocês, tá bom? E todos os links que a gente falou, tudo que a gente disse, vai estar aqui embaixo, seja livro, seja link, seja gráfico, seja o que for, não importa, tá sempre aqui embaixo. Então, curte a gente, comenta, compartilha, tá? Assina o canal, aperta o sininho, nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, e permaneça com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Pessoal, boas festas, Feliz Natal e a gente se encontra no Ano Novo. Abraço!